Boa noite, tudo bem, igreja? Sentem-se, por favor, bem-vindos à casa do Pai. Quarta-feira, finalizando o dia e acreditando na bondade de Deus, amém, gente? Hoje nós levaremos ao monte os pedidos de oração e certamente dos céus o Senhor vai nos responder, o Senhor vai nos atender. Também rememorando, lembrando os amigos que sexta-feira o pastor Valdir vai estar fazendo a unção da saúde perfeita e no domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor, amém? 8 horas da manhã, o Santo Jejum da Vitória, e depois teremos também a Santa Ceia às 15 horas e às 18 horas. Então se programe, mas é claro, estar aqui às 8 da manhã no jejum é um privilégio, é uma bênção e é muito importante, tá bom? Se programe, que o tempo não está muito estável não, então já venha de manhã, já participe da mesa do Senhor. Aleluia, gente, todo mundo abençoado? Hoje as aulas voltaram, a vida ainda está se acomodando, mas conseguimos chegar aqui e o nosso Deus é maravilhoso, aleluia. Rapidamente, passo o envelopinho do dízimo para quem precisa, vamos para essa parte importante da obra de Deus, lembrando que a Bíblia fala da fidelidade, fala dessa postura, porque fidelidade não é sentimento não, fidelidade é posicionamento, como uma posição indispensável para quem quer andar na presença de Deus. Então, a fidelidade, ela é a base para qualquer relação. Se você é casado, tem que ser fiel. Trabalha numa empresa, complete você a frase, tem que ser fiel. Imagina, você trabalha na contabilidade de uma empresa e sai por aí falando todo o dinheiro que a empresa movimenta. Não pode, Ou está num casamento, o que tem que ter num casamento? Fidelidade. Não existe casamento que sobreviva à infidelidade. A mesma coisa na presença de Deus, não é? Então, esta relação é fundada na fidelidade. E o dízimo é fidelidade. Pastor, eu preciso do meu envelopinho porque eu vou entregar a minha fidelidade. Como é que você pode fazer? Pode fazer pelo Pix, pela transferência, pode ser em dinheiro, cheque, pode fazer como preferir, só não pode deixar de dar a Deus aquilo que é de Deus, amém, gente? Aleluia! Então segure na sua mão e nós já vamos abençoá-los em nome de Jesus. Se não for para hoje, é para uma próxima data. Pastor, eu faço a transação eletrônica, aí fica sempre aquela recomendação que eu faço. Mesmo assim, pegue o envelope, escreva um pedido de oração para que a sua fidelidade tenha um propósito, tenha vamos dizer assim, uma meta, para que a gente apresente a Deus e apresente com um propósito. Deus, Senhor, Jesus, eu estou buscando esta bênção e nós vamos confirmar esta vitória sobre a sua vida, amém? Mas alguém precisa do envelope? Levante para o céu a sua mão. Você que é um dizimista, levante para o céu também o seu envelope, você que trouxe. Jesus, muito obrigado, a tua presença está em nosso meio, a tua graça nos sustenta e a tua fidelidade, Senhor, ela nos ampara. Venha com a tua prosperidade sobre a vida desse povo, cubra-os com a tua bênção e graça, e todo mal seja repreendido, paralisado, amarrado, em nome de Jesus, e que a vitória do Senhor venha para a glória de Deus. Diga amém. Pode entregar com fé na força do Espírito Santo. Isso, e nós vamos então cumprir esta parte importante da palavra do nosso Deus. Isso, o nosso Deus nunca falhou. Essa é bonita, hein, gente? E as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é Já. Eu sei que o seu nome é Já. Determine a vitória. Determine a vitória, a sua bênção, pela sua fé. Oh, glória a Deus, o nosso Deus nunca falhou. Amém. Vamos aqui para 1 João, capítulo 4, versículo 4. Tem alguém triste hoje aqui, gente? Não,
todo mundo feliz, todo mundo cheio de vida, todo mundo com a bênção do Senhor. 1 João capítulo 4, versículo 4. Isso, aleluia. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Repita comigo: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aqui nós já temos uma primeira lição e um primeiro norte. Qual que é? O desejo do apóstolo, né? O desejo de João, para que nós tenhamos dentro de nós esta força que é o Espírito Santo. Para nós sermos maiores do que o mundo, nós precisamos ter no nosso interior uma força maior do que a força que há lá fora. Qual que é a força que há lá fora? É a força do inimigo, é a força da morte, da destruição. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas o apóstolo aqui está dizendo: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Isso é uma declaração. Ele está dizendo: nós temos uma força no nosso interior maior do que qualquer derrota que há lá fora. Diga amém. Só que esta declaração, pessoal, ela pode também se transformar em um desejo. Por quê? Porque quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, essa força poderosa, isso é uma declaração. Mas quando eu estou fraco, com a presença do Espírito Santo reduzida, diminuída, porque às vezes ela acontece, esta declaração passa a ser um desejo. Compreenderam ou não? O apóstolo está dizendo: maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mas isso tem que ser um fato. Se isso não for um fato, passa a ser um mero desejo. Sabe aquele filho que te dá só alegria? Você olha para ele e fala assim: meu filho, você é um vencedor. E ele é mesmo. É uma declaração. Mas sabe aquele filho que só te dá dor de cabeça? Ele tem mais BO do que a delegacia de Osasco. Ele tem mais ocorrência que a delegacia de Osasco. Você olha para ele e fala assim: meu filho, você é uma bênção. É uma declaração ou é um desejo? É um desejo, porque de fato ele não é. Ele traz problema, ele traz dificuldade, ele precisa de ajuda, ele precisa de oração, ele precisa de uma mudança de vida. A pergunta é: maior é o que está em nós de fato, ou é um desejo da palavra que nós tenhamos o Senhor dentro de nós? Se você olha para o mundo e você diz: ah, pastor, não dá para mim, eu não aguento. Ah, o mundo é cruel, está difícil, a luta é grande. Ah, eu não consigo vencer. Esta palavra, no teu caso, é um desejo, não é uma realidade. Essa realidade só se transformará em realidade na sua vida se você fortalecer esta presença dentro de você, que é a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós somos pequenos, nós somos fracos. Sem o Espírito Santo em nós, esta palavra é só teoria e nada mais. Por isso você vê muita gente que frequenta a igreja, que crê na Bíblia, que crê em Deus, perdendo batalha. Por que ela perde batalha? Porque embora a teoria seja muito bonita, qual que é a teoria? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Na prática nem sempre é assim. A pessoa até tem o Espírito Santo dentro dela, mas não na medida necessária. Amém? A pessoa até tem a presença de Deus, mas é só uma chama pequenininha que precisa ser aumentada, que precisa ser ali fortalecida. Eu comentei hoje de manhã, até brinquei com o povo, né? Que a pessoa fala assim: tira minha pressão, por favor. A pessoa vai na farmácia e fala: tira minha pressão. Se tirar a pressão, a pessoa morre. Porque a pressão, ela está em você, é o batimento cardíaco, não é? É a pressão chamada arterial, não é isso? Então o correto não é tira a pressão. Qual que é o correto? Afere, mede a pressão. Afere é até um termo técnico, né? E a pessoa vai aferir a pressão. E eu faço a pergunta: todo mundo tem pressão arterial? Tem ou não tem? Quem aqui tem pressão arterial? Levanta a mão. Tem gente que não levantou não, vê se ele está vivo aí, irmão.
Porque se você não tiver pressão arterial, você já morreu. Você não tem mais batimentos cardíacos. Pressão arterial, complete a frase, todo mundo tem. A questão é a seguinte: a pressão é alta, é baixa ou é normal? Ela tem que ser pelo menos normal, não é isso? Porque se ela estiver muito baixa, o médico vai ter que subir essa pressão de algum modo. Se estiver muito alta, vai ter que baixar. Aonde eu quero chegar? O Espírito Santo, todo mundo que está aqui tem. Aleluia! Ninguém confessa que Jesus Cristo veio em carne, senão pelo Espírito de Deus. Se você chegou aqui, é sinal de que você tem o Espírito Santo. Diga forte: eu tenho o Espírito Santo. Agora a questão é a seguinte: que você tem, mas em qual intensidade? Você fala: pastor, eu tenho só um pouquinho, está precisando aumentar a dose. Pastor, eu tenho de vez em quando, tem dia que eu me sinto um vazio tremendo, eu sinto um buraco dentro de mim, então precisa manter ele dentro de você. E isso a gente busca e alcança pela oração, ouvindo a palavra, participando das campanhas, firmes na casa de Deus, e isto vai se enchendo, né? Nós vamos nos enchendo dessa presença gloriosa, e daqui a pouco o mundo, o diabo, os problemas estão todos debaixo dos nossos pés. Diga amém. Você vê Davi, por exemplo, né? Segundo os estudiosos, um menino com 16 anos de idade, 1,60 m de altura, pequenininho. Eu tenho 1,87 m, ele era 17 centímetros menor que eu. Se você notar, ele enfrentou um gigante de 2,20 m de altura. Ele teve medo em algum momento? Nenhum. Na mão daquele gigante tinha uma barra de ferro de 60 quilos. Tem alguém aqui que pesa menos de 60 quilos? 60 ou menos? Lembra aí, sempre tem. A senhora pesa menos de 60? Quem mais pesa menos? Também, irmãzinha, também. Teve uma que falou hoje de manhã: pastor, eu peso 45. Eu falei: quando ventar, segura, irmã, porque senão voa. Tem quem mais? Você também pesa? Você também pesa. O senhor também. Você pesa, irmão, menos de 60? Não, o de trás. Você deve estar com uns 84, irmão. Então você vê que a barra de ferro na mão do Golias já era mais pesado do que todas essas pessoas que levantaram a mão. Resumindo, uma daquela na cabeça, acabou com tudo. Davi olhou para ele e falou: quem você pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Por que Davi falou isso? Porque ele era grandão? Não, porque maior é o que estava nele do que o que estava no gigante. Amigo, o seu problema, entenda uma coisa, ele não vai diminuir, é você que tem que crescer. A gente passa a vida toda tentando diminuir os problemas. Não, eu não aguento mais, não, porque é muita coisa, eu não sei nem como fazer. Calma, os problemas eles nunca diminuem. Os problemas, quando a vida vai, né, no decurso da vida, a tendência dos problemas é até aumentar, não é isso? Você é criança, qual que é o seu problema? Eu lembro na escola que nós tínhamos que escrever o numeral, né? Você tinha que escrever o número 1, uma folha de caderno, um traço, quem passou por isso? Aí a gente resolveu o problema. Como é que a gente resolveu? Em vez de escrever em todas as linhas, a gente começou a pular linha. Então você tinha que escrever o número 1, era na linha de baixo, você pulava e ia para outra. Então diminuía o trabalho pela metade. Sim ou não? Depois já não era mais para escrever o número 1 numa folha inteira de caderno. Era para escrever o numeral de 1 a 100. E quando é que a gente deixava para fazer isso? Domingo, 10 da noite. A mãe olhava para você: vem para casa, tem lição para fazer. E você dizia: mãe, tem mesmo. Então senta aí. Aí começava, né? 1, 2, 18, 45, 60, 80. Mãe, eu estou com sono. Quem aqui viveu isso? A mãe falava: fica direito, pega firme nesse lápis aí. Às vezes a mãe pegava até na mão para a gente conseguir completar os 100. E eu vou ser sincero, Jesus está aqui, a gente não pode mentir em nenhum momento, né? Muito menos num culto. Por muitas vezes minha mãe completou para mim.
Então chegava nos 70 e pouco, minha mãe pegava lá e fazia até uns 100, que eu deixava para fazer domingo 11 horas da noite, eu queria era dormir. E eu achava que esse era o maior problema da minha vida. Hoje eu tenho saudade do numeral de 1 a 100. Se tudo na minha vida fosse escrever uma folha, né, de 1 a 100, meus problemas estariam todos resolvidos. Conforme a gente vai crescendo, os problemas eles crescem com a gente. Só que tem um porém. Eles não podem crescer mais do que a gente. Você sempre tem que estar acima. Você sempre tem que estar à frente. Porque senão eles te devoram, eles te consomem, eles vão te derrubar. E esta palavra, por mais bonita que seja, ela não pode ser apenas teoria, ela tem que ser uma verdade, ela tem que ser algo real na nossa vida. Quem está entendendo? Diga: eu estou entendendo. E quando a gente vive isso, nada e ninguém impede a nossa vitória. Diga aleluia. Aqui no livro de Atos, vamos aqui para Atos capítulo 16, versículo 22. Atos capítulo 16, versículo 22, nós vamos falar da passagem aonde o apóstolo Paulo e Silas, que era o seu ajudante, foram presos por causa da pregação do evangelho. Eu falei hoje de manhã que a Bíblia é um fenômeno. Por quê? Porque ela fala do fim do mundo no mesmo molde de quando o mundo começa. Não sei se você notou. O mundo começa criado por Deus, e diz a Bíblia que esse mundo, esse planeta será destruído por ele. Então, do mesmo modo que começa, termina. Não só isso. Lembra lá de Gênesis, quando Abraão é servido por Melquisedeque pão e suco de uva. Hoje, no próximo domingo, mais precisamente, nós comeremos o pão e beberemos o suco de uva, que é o que, gente? O corpo e o sangue do Senhor. Veja que lá no livro de Êxodo, o povo passa pelo meio do mar vermelho e, segundo a Bíblia, eles foram batizados pelo mar. Hoje, quem crer e for batizado será o quê? Será salvo. Veja que o começo do mundo é muito parecido com o que a gente vive hoje. Deus sempre sonhou com o que nós vivemos agora, não é? O homem era tomado pelo Espírito Santo. Hoje o homem é morada do Espírito Santo. E não só isso. Paulo e Silas, perseguidos por conta do evangelho, foram presos e sofreram pela verdade de Deus. Hoje nada mudou, pelo contrário, estamos cada vez mais perto de revivermos isso. Pega a sua Bíblia e vá lá em Apocalipse 21:8, não precisa abrir não, e grita lá naquela praça: o homossexual não entra no reino de Deus. O que vai acontecer contigo? Você vai preso. Você vai preso por crime de intolerância, por crime de preconceito, por homofobia, por N. Exatamente o que os apóstolos viveram lá no começo da era cristã, quando eles pregavam que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e causava uma revolução tremenda. Alguém imaginou, eu quando comecei a pregar, né, há tantos anos atrás, eu nunca imaginei estar vivendo o que a gente vive hoje. Nós não podemos pregar qualquer coisa. E isso porque nós vivemos numa democracia. Imagina se você vivesse num país do Oriente Médio, você está morto, né? Como muitos morrem todo dia por causa do evangelho. Então interessante, a Bíblia termina do mesmo jeito que começa. Olha que coisa. Começou com perseguição e vai terminar como? Com perseguição. E só quem tiver firmado na rocha que chega até o final da história, viu, meu irmão? Porque a coisa vai se estreitar cada dia mais. A coisa vai apertar cada dia mais, e só quem permanecer até o fim será salvo. Amém, gente? Vamos ver isso aqui de perto. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco.
perto da meia-noite. Para quê? Percebe que eles não estavam fazendo nada de errado, eles só estavam pregando a palavra. E o que aconteceu com eles? Foram tiradas as suas vestes, eles foram amarrados num tronco e foram chicoteados e lançados no cárcere interior. Em outras palavras, nas prisões mais seguras, no cárcere mais profundo que havia. Resumindo, estavam no pior momento da sua vida. Corpo sofrido, dilacerado, dolorido, num chão totalmente sujo, desconfortável. Esta prisão chama-se prisão Marmetina, fica em Roma, até hoje essa prisão está lá. É um lugar horroroso, aonde os romanos prendiam seus inimigos. E esses homens, então, no pior momento da sua vida, olha o que diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o quê? Escutavam. Além de estarem no maior sofrimento, este momento era o momento da mais alta madrugada. Meia-noite é a mais alta madrugada. O que eles faziam? Oravam e cantavam hinos a Deus. Sabe por quê? Porque eles eram maiores do que aquela prisão. Maior é o que estava neles do que o que estava naquela prisão. Eu falei hoje de manhã que os nossos problemas são muito parecidos, né? Família é tudo igual, só muda de endereço. Casamento é muito parecido, empresa é muito parecida, até igreja é muito parecido, né? Onde tem ser humano, a gente repete as nossas ações. Você viaja horas e horas, chega lá no Japão, você vê que é tudo a mesma coisa. Você vai lá para Guiné-Bissau, você vê que a vida das pessoas é a mesma coisa. O ser humano tem dor de barriga, tem piolho, tem problema, nada muda, a gente é igual. Pode mudar um olhinho um pouco mais puxado, a pele mais morena ou mais branquinha, mas todos somos iguais, ninguém muda. Eu estive em São José dos Campos, num hospital chamado Hospital do Amor. É uma extensão daquele hospital do câncer de Barretos, que faz um trabalho lindo com crianças, não é? E eu visitei um quarto, a pedido daquela família, e lá tinha uma criança já bem carequinha por causa do tratamento, e os pais daquela criança junto com ela, né? Entrei, fizemos uma oração, conversamos, foi um ambiente muito otimista. Pedimos a Deus a bênção. Eu não acompanhei o caso, logo eu fui transferido, mas eu creio que Deus operou. Quando eu fui sair daquele quarto, a enfermeira que cuidava do andar falou para mim: pastor, nos quartos que as pessoas aceitarem, o senhor poderia fazer uma oração? Eles são muito solícitos, são muito bacanas mesmo. E eu falei: claro, é só a senhora me indicar. E eu fui, eu visitei pelo menos uns 8 quartos. Cada quarto que eu entrava, eu encontrava uma coisa igual, uma questão igual. O quê? Uma criança enfrentando o câncer. Todo quarto tinha uma criança, era uma criança por quarto. Todas carequinhas, umas mais magrinhas, outras mais fortinhas, mas todas na mesma situação. A única coisa que eu vi diferente era a reação dos pais. Tinha pai que montava quebra-cabeça com a criança na cama, para distrair, para trazer alegria para a criança. Tinha pai que levou, sei lá, vitrolinha, ouvia música com a criança. Tinha pai, né, que nem a cabeça levantava. Do jeito que a pessoa estava sentada, ela permanecia. Eu fazia a oração, não tinha nenhuma atitude contrária à oração, mas aquela pessoa estava arrasada. Aonde eu quero chegar? O problema era o mesmo, sim ou não? Mas a grandeza não era. Tinham pessoas que eram menores do que o câncer. Elas já estavam ali aceitando o fracasso, admitindo a derrota, mas tinha gente ali que era maior do que o câncer. Amigos, a luta, ela era a mesma para todo mundo, mas a grandeza das pessoas não era. Todo mundo passa por problema. Falei do câncer, que é um problema terrível, mas desemprego, quem nunca foi mandado embora? Você é chamado no departamento pessoal e geralmente é assim, né? Olha, vem aqui, olha, sabe o que nós queremos falar? Você é uma pessoa muito competente, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa que faz um trabalho tremendo, mas nós gostaríamos que você trabalhasse em outro lugar, porque você merece coisa melhor. Só falta a pessoa falar: mas eu quero ficar aqui mesmo. Não, mas nós já decidimos que você merece coisa melhor. E tem gente que sai dali sem chão.
Tem gente que pensa até em fazer loucura, é verdade ou não? Eu sei porque eu já fui demitido. Eu trabalhava numa empresa e eu pedi para eles me mandarem embora, aquele problema tremendo, e eles não me mandavam. Eu sei que eles foram me transferindo cada vez para mais longe da minha casa. Chegou uma hora, se alguém conhece São Paulo aqui, eu morava na cidade de Tiradentes, era o extremo leste da cidade, já divisa com Ferraz de Vasconcelos, e eles me mandaram para trabalhar em Osasco. Meu irmão, da cidade de Tiradentes até Osasco, meu Deus do céu, você chega 3 dias depois, a marmita estraga no meio do caminho, é uma desgrama. Chegou uma hora que eu cansei, só que eles cansaram primeiro que eu. Aí me chamaram, falaram: olha, nós vamos mandar você embora, ok? Falei: não, tudo bem, tá ótimo. O senhor trouxe a carteira de trabalho? Trouxe. Só um minutinho que nós vamos dar baixa na carteira. Pegaram minha carteira, entraram lá para as dependências, e daqui a pouco saiu com a minha carteira na mão e um papelzinho dentro. O senhor pode assinar aqui? Claro, assinei a rescisão. Falei para ela: mas e o pagamento? Como é que funcionou? Não, calma que a gente já vai te explicar. Aí tá bom. Assinei. Quando eu peguei minha carteira que eu abri, tinha um papelzinho dentro. Falei: e esse papel? Ela falou: aí é o endereço do Ministério do Trabalho, nós só vamos te pagar na justiça. Aí eu quis morrer, porque o problema não é ser mandado embora, o problema é ser mandado embora e sair como? Sem dinheiro, com uma mão na frente e outra atrás, porque eu recebia, sei lá, R$250 de pagamento há anos atrás. Só minha conta de telefone era 70. Tinha água, tinha luz, tinha criança, tinha filho, tinha tudo, fralda, leite, tudo que você imagina, o pacotão da vitória, né? Eu saí daquele lugar, pisei na calçada e eu falei: Jesus, o senhor quer me matar agora ou o senhor prefere depois? Eu sei que aquilo, depois que eu falei, veio uma força no meu coração e eu saí andando. Fui lá para o centro de São Paulo. Escuta essa história. Passei na Estação da Luz e tinha uma loja que vende produtos alimentícios de todo tipo, bebida, atacado de doces, vamos dizer assim. E lá tinha uma pilha de suco Maguari, sabe aqueles suquinhos que a gente põe o canudo, pum, e toma? Uma pilha enorme, escrito assim: 3 sucos por R$1. Eu estava com 270 no bolso, 270, 500, sei lá, mais ou menos. Uma pilha de suco enorme. Eu falei para o camarada: meu amigo, esse aqui está certo o preço? 3 por R$1? Ele falou: está certo sim. Naquela semana ia ter um show da Ana Paula Valadão. Era um sucesso na década do ano 2000, né? Lembra? Quero beber dos teus rios, Senhor. Nossa, aquilo era um sucesso. E eles iam fazer um show no Campo de Marte, em São Paulo. Quando eu passei, eu vi aquela pilha de suco, eu pensei: quer saber, 3 por R$1? Eu vou comprar. E eu vendo cada um por R$1. Quer dizer, eu triplico o meu dinheiro. Porque se eu pegasse aquele valor que eu recebi e pagasse minhas contas, e eu repetia a história da viúva, era comer e morrer, né? Falei: não vou repetir a história da viúva. Voltei lá, falei: olha, 3 por R$1, eu vou levar a pilha toda. O cara falou para mim: olha, tudo bem, eu vendo para você, só que tem um problema, vence depois de amanhã. Eu achei que eu estava diante da minha solução, mas não é que estava mesmo, porque o show era no outro dia. Ia vencer quando? Depois de amanhã. Eu tinha uma belina da cor dessa cadeira aqui, ó, não é nem vermelha nem marrom, cor de burro quando foge, né? Eu sei que eu fui em casa, peguei o carro velho que eu tinha, comprei aquela pilha toda de suco, enchi meu carro até em cima e fui embora para casa. E a belina, ela vai pulando em cima do próprio pneu, né? Ela bate e sobe. Alguém já teve belina aqui? Quem já teve? Já teve, pastor? Também já teve de tudo, hein? Fiat 147, alguém teve? Teve? Não, esse não tiver. Não chegou aqui, né? Não chegou. É tão ruim que não chegou aqui. Fabrica em São Paulo, mas não chega aqui. Eu peguei minha belina e enchi com aquelas caixas de suco. Foi meu dinheiro todo. Não tinha um centavo. Só que eu tinha outro problema. Como é que eu ia vender suco num show se eu não tinha gelo, não tinha caixa térmica, não tinha geladeira, não tinha nada? Irmão, deu um frio em São Paulo de 5 graus. Ninguém quer nada gelado com 5 graus. O que eu fiz? Parei no começo do evento, fiz a pilha de suco dessa altura.
Como estava muito frio, ninguém ligou. Eu comecei, 3 por R$1, gente. 3 por R$1 não, né? Também não, senão vai falir. R$1, olha o suco, R$1. E o pessoal, nesses lugares, tudo é muito caro. R$1 era barato o suco. O pessoal começou a comprar. Aí comprou, eu usava uma porchete aqui. Nossa, mas enchi de dinheiro aquilo. Eu sei que dos 300 e tanto, 250, eu já tinha feito mais de 500. Só que sobrou metade da pilha. Falei, Jesus, vou ter que beber tudo isso aqui de hoje para amanhã. Como é que eu faço? E a Ana Paula Valadão começou a cantar. E vai, aquele negócio todo. E a pilha de suco lá olhando para mim, eu olhando para ela. Até que o show acabou. Ana Paula Valadão, tchau, aquele negócio todo. Quando o povo saiu do show, os que compraram na ida, vieram para comprar na volta. Eu quero. Vendeu a pilha toda. Eu tinha 250, eu fui embora para casa com 1.000, que era 2 vezes o meu salário naquela empresa. Você está entendendo? Agora, se você não tem Deus na vida, o que você faz? Você pega aqueles 250, paga todas as contas e joga do 5º andar do prédio. Não, eu falei, eu vou superar, eu vou sair dessa situação. E dali em diante, sabe o que aconteceu? Toda semana eu pegava meu dinheiro, voltava naquela loja, comprava os produtos que estavam em oferta e ia vender nas feiras. Eu ganhava R$1.000 por domingo, 4.000 por mês, sendo que na loja eu ganhava R$700. Resumindo, ser mandado embora foi ruim ou foi bom? Foi maravilhoso, porque eu me livrei daquela turma e ainda eu prosperei, diga aleluia. Mas para que isso aconteça, maior tem que ser o que está em nós do que o que está no mundo. Porque senão na primeira surra, Paulo e Silas já teriam desistido. Quem você é nessa história? Pastor, abriu o comércio, não vendeu nada hoje. Hoje não vendeu, mas amanhã vai vender. Pastor, os meus exames, tudo descompensado. Deus vai tocar no teu corpo e vai restaurar toda a tua saúde. Pastor, meu casamento já foi. Não. Deus, aonde alguém coloca um ponto final, Ele põe uma vírgula e a história continua. Levanta a mão e diga, eu recebo esta bênção. Agora tem que ser maior do que tudo isso. O Saul era o rei de direito e ele não teve condições de enfrentar o Golias. Por quê? Embora ele tivesse o exército, ferramentas, uma armadura, ele era menor do que o gigante. Você está entendendo onde eu quero chegar? Ele só não pôde enfrentar o Golias porque ele era menor, até chegar alguém que era maior, não fisicamente, mas espiritualmente. Quando nós temos o Espírito ardendo dentro de nós, a nossa vitória é grande, diga amém. Nós somos maiores do que os nossos desafios. Você pode aplaudir Jesus? Oh glória! Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. No auge do sofrimento, eles conseguiram orar e cantar hinos a Deus. E o que isso trouxe? E os outros presos escutavam. Tudo aquilo que a gente faz vai produzir algo em outras pessoas que além de nós mesmos. Ah, pastor, eu estou aqui, sabe, ninguém da minha família vem. Calma, você vai trazer toda a tua casa. Ai, pastor, ninguém me ajuda. Calma, você pode ter sido pioneiro, mas quando você vai plantando sementes pelo caminho, elas vão produzir, elas vão gerar frutos. A Bíblia diz que os presos escutavam. E olha o que diz o versículo 26. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere, o quê? Se moveram. Quando foi que o terremoto veio, gente? De repente. O milagre, a obra de Deus, o poder de Deus, ele se manifesta quando a gente menos espera. Ele se manifesta quando a gente menos espera. Estou dizendo a você, né? Acabei de falar, até diz a Bíblia, dá honra a quem tem honra. Quando eu fui vender aqueles sucos naquele show, Ana Paula Valadão, que era da Igreja Batista da Lagoinha, eles tinham uma única igreja que ficava lá no bairro da Lagoinha, em Belo Horizonte, né? E eles ficaram conhecidos por causa da música.
Hoje, a Lagoinha está presente em muitos lugares. Aquela igreja explodiu. Que Deus abençoe a vida deles. Mas isso aconteceu como? De repente. Até então, 50 anos pregando no mesmo endereço, naquele mesmo molde, até que Deus soprou o vento e aquela obra se espalhou. Se você notar, a nossa igreja, que começou em Duque de Caxias em 1980 e se espalhou pelo Brasil e pelo mundo, a nossa história como pessoa, como indivíduo, não vai ser diferente. Com a gente menos esperar, o milagre vem, a expansão vem, o crescimento vem, a honra vem, a vitória vem. Diga aleluia. Agora, de repente, eles não estavam prevendo isso, eles não premeditaram isso, mas eles viveram isso, porque Deus é fiel na vida dos seus fiéis. Aleluia. E o terremoto, tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. Espera aí, eles não tinham intenção nenhuma de produzir isso. Foi algo natural, foi algo espontâneo. E foi algo tão de Deus e tão espontâneo, que a bênção não foi só para eles, a bênção foi para todo mundo. Por quê? Porque todo mundo que estava preso, foi o quê? Foi liberto. Você sabe que a Bíblia Sagrada nos diz, né, nos Salmos: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando você é ungido com o óleo de Deus, a bênção vem sobre você, esse óleo se espalha e alcança todas as pessoas que estão ao seu redor. Diga aleluia. Não pense você que a mudança da sua vida, ela vai produzir mudança só na sua vida. Não vai. Se você vencer, seus filhos vencem. Se você vencer, seus pais vencem. Você veio para o evangelho, a salvação ela entrou na sua casa, amém? A prosperidade ela entrou na sua casa, o conhecimento da palavra entrou na sua casa. Então, quando você foi ungido, esse óleo se espalhou por todos aqueles que estão à sua volta. Diga aleluia. Aqui nós temos os alicerces do cárcere se moveram. E olha na continuação: e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Quer dizer, a oração deles foi tão eficaz e foi tão espontânea, que eles nem esperavam que isso ia acontecer, que veio um terremoto e abriu a porta de todas as cadeias. Todo mundo foi alcançado por aquilo. Quando você conduz a sua casa no caminho de Deus, essa turma vem toda atrás de você. Diga aleluia. Se você ficar rico, a sua família vai ser beneficiada, não vai? Sim ou não? Não estou dizendo que eles vão ser tão ricos quanto você. Não pode misturar as coisas, né? Porque tem gente que é assim: nossa, o fulano é primo do milionário. Por que ele não é milionário? Porque o milionário é o outro, não é ele. Mas geralmente ajuda, não é verdade? Conheço um amigo, virou jogador de futebol, ficou rico. O que ele fez? Chamou cada um dos seus irmãos e falou: o que eu posso fazer para te ajudar? Ah, eu quero um táxi, está aqui o táxi para você. Ah, eu quero uma casa, está aqui tua casa. E você? Não, eu quero um salão comercial para eu fazer uma renda, então está aqui o salão. E chega, cada um agora se vira, está certinho, tá ou não está? Mas ele não ajudou? A salvação que está em você, ela é só sua, você não pode emprestar para ninguém. Mas a salvação que está em você influencia todo mundo que está à sua volta, e toda a tua casa vai chegar ao pé de Cristo. Diga amém. As prisões de todos foram soltas. E no versículo 27, e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham o quê? Fugido. Gente, solução para uns, problema para outros, né? Porque o carcereiro, quando viu que as cadeias estavam abertas, falou: meu Deus, foi todo mundo embora, agora eu morro, agora vão me matar. Não dá, o mundo precisa de acomodação, não tem jeito. Para alguém comprar, alguém vai ter que vender. Não dá para dois serem donos de uma mesma coisa, não é? Todo dia nasce gente, isso é uma dádiva. Mas a gente não pode esconder também que todo dia morre gente. Relógio, senão não cabe todo mundo. Não tem jeito. Quer dizer, Deus ele precisa colocar as coisas no seu devido lugar para que ninguém sofra.
Isso não é fácil. Alguém lembra daquele filme antigo, O Todo-Poderoso? Quem lembra? Que ele reclamou com Deus e Deus falou: então tá bom, fica no meu lugar um dia. E ele começou a receber um monte de pedido de oração. Daqui a pouco a sala estava cheia daqueles, como chama aquele papelzinho? Post-it. A sala estava cheia de post-it e ele não dava conta. Aí o que ele fez? Programou sim para todo mundo. Meu Deus, o mundo virou de ponta cabeça. É isso que é o dia a dia do Senhor. Não dá para agradar todo mundo, mas Ele procura fazer o melhor para todos, amém? Olha o que diz: mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Isso aqui é importantíssimo, porque Paulo era grande a ponto de cantar e orar à meia-noite, chicoteado, nu, amarrado pelos pés. Esse homem era grande, sim ou não? Sim ou não? Esse homem era grande, ele tinha algo dentro dele muito maior. Só que a grandeza dele não era só para isso. A grandeza dele também serviu para que ele perdoasse esse homem, que era o carcereiro. Ele podia ter dito: agora você quer que eu te ajude, né? Você me prendeu, você me chicoteou, você me humilhou, você me envergonhou diante das pessoas. Mas ele era grande, não só para orar e cantar, ele era grande também para fazer obra. Diga amém. Nós pegamos muita gente, meu irmão, que é bom para orar, para curar enfermo, para expulsar demônios, mas ele só quer fazer isso. E se você olhar, a maior parte das obras que Jesus fez não foi nem curar, nem expulsar demônios, nem ressuscitar enfermos, mas foi amar e perdoar as pessoas. João 15:5, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará o quê? Maiores do que essa. Então, quando eu vejo Jesus curando, eu também posso curar, sim ou não? Quando eu vejo Ele libertando, eu também posso o quê? Libertar. Mas não é só isso não. Eu tenho que amar como Ele amava, eu tenho que servir como Ele servia, eu tenho que desejar o bem como Ele desejava. Olha aqui, os apóstolos fazendo isso. Disseram: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Em outras palavras, esse homem era o carrasco deles. Mas eles não foram carrasco para esse homem, eles foram verdadeiros servos de Deus. Pastor, eu sou grande, amém. Mas quando te ofendem, qual é a sua postura? De grandeza? É aí que a gente vê o verdadeiro tamanho da coisa, não é? Quando alguém age contra você e você está com a vida dessa pessoa na sua mão, qual é a sua atitude? É aí que nós medimos a nossa grandeza. Porque expulsar demônio, qualquer um expulsa a gente. Expulsar demônios é a coisa mais gostosa que tem no mundo, até porque o diabo não dá trabalho nenhum, viu gente? Na vida ele dá, no oculto ele dá, no espírito ele dá, mas quando ele manifesta é mais obediente do que aquele vira-lata que você tem em casa. Você coloca ele de joelhos. Eu já expulsei demônio com sapato. Eu vou pôr o sapato na tua cabeça, vai embora. Bum, vai embora. Já expulsei demônio acendendo um fósforo, o demônio foi embora. Já coloquei demônio de castigo. Qual que é teu nome? Não vou falar. Então tá bom, você vai ficar de castigo. Enquanto não falar o nome, não vai embora. Aí daqui a pouco o obreiro colocou a cabeça assim na porta e falou: pastor, falou o nome, qual que é? Falou que é a pombagira, não sei o quê. Então tá bom, pode vir aqui que agora vai embora. Já fiz o demônio dar volta na igreja. Corre aqui, você vai dar 7 voltas e vai embora. E vai. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Demônio dá menos trabalho que obreiro, irmão. Não esses aqui não, esses aqui são uma benção. Mas eu já peguei obreiro por aí que me deu mais trabalho que o próprio diabo. Porque o diabo, você põe a mão na cabeça, mão para trás, e ele põe. No Vale do Sal, se joga no chão, voa sal para todo lado. Você fala: chega, fica de pé. E ele fica. Quem já viu libertação como essa? Mas olha, eu já vi gente que não teve conserto. Quanto mais você fala, pior fica. Você já viu isso por aí? Sim ou não? Então o diabo é o que menos dá trabalho. E a pessoa expulsa um demônio, ela acha que ela é grande. Amigo, você expulsou em nome de Jesus, não foi pela tua força não. Foi pela força do nome de Jesus. Agora perdoar alguém é pela tua força. Aí é que a coisa pega. Porque você tem que vencer a si mesmo. Foi o que eles fizeram.
Não te faças nenhum mal, não precisa se matar. O que é isso? Nós estamos aqui. Aí esse homem diz assim, olha o versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Olha o 30. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? É a pergunta que todo mundo faz. Eu percebi que aqui em Bauru tem uma igreja para cada quarteirão, não é? Indo aqui à frente, tem uma igreja do outro lado, outra ali, uma subindo, outra descendo, outra para frente. É uma igreja para cada quarteirão. Mas não é só igreja não, tem Seixo Noé, Testemunho de Jeová, Mormon, que mais tem, gente? Que mais? Tem um padre aqui no final da rua, acho que ele é independente, né? Não sei qual que é o negócio. Resumindo, por que tem tanta igreja e tanta religião? Porque a pergunta que não quer calar, qual é? O que eu faço para me salvar? O homem busca a salvação incessantemente, ainda que seja no leito de morte. Dificilmente alguém recusa, não é verdade? Mas a resposta está aqui no 32, o 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Sabe por que eles foram capazes de responder isso aqui? Porque maior é o que estava neles do que o que está no mundo. Porque dentro deles havia uma fé verdadeira, uma fé que ardia no coração. Aquilo que sai da nossa boca é conforme o que o nosso coração está cheio. E fica a reflexão para esta noite. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo? Ou deveria ser maior o que está em nós do que está no mundo? Você fala, pastor, como é que eu meço isso? É simples. Como você se comporta diante dos problemas? Você fala, não, eu não posso. Então o problema é maior do que você. Você olha para uma ofensa e você fala, eu não posso perdoar. Então aquela ofensa é maior do que você. Você olha para um desafio e você fala, não, eu não tenho condições de vencer. Então aquele desafio é maior do que você. A partir do momento que você se envolve com Deus, que você cresce na presença dEle e você é tomado pelo Espírito Santo, os problemas não vão diminuir. É você quem vai crescer e a vitória será tua em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus com amor. Oh glória, fique de pé por favor. Eu sou Márcio Fatioli, nós estamos na Cusi Júnior 325, no centro de Bauru, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. E todos os domingos, 8 horas da manhã, nós temos o Santo Jejum da Vitória. Me despeço de quem está em casa, em nome do Senhor. Vamos aplaudir a Ele.